Aleluia. Este culto ele é o primeiro culto nosso aqui de Santa Ceia, a qual estamos realizando. Aleluia. Aleluia, Jesus. Ele não era para ser agora. Por mim, ainda ia demorar um pouquinho, né? Eu queria estar com tudo pronto para estar realizando esse culto. Mas a pedido dos irmãos, né? A pedido de alguns irmãos, então eu tomei essa decisão de estar iniciando, né? Porque as coisas de Deus é assim, se você não iniciar, não tem como você seguir. E você só vai adiando, mas chega uma hora que você tem que tomar uma decisão. E ali, né, eu vou nas igrejas, eu vou lá na Paulista, eu vou em outra, eu sei, mas às vezes os irmãos não, né? E a responsabilidade é minha, porque os irmãos estão aqui. Então, eu decidi, né? A igreja decidiu para a gente poder estar fazendo essa Santa Ceia. Está já começando aí, né? Já finalzinho de ano, né? Nós já estamos no mês de dezembro. E queremos chegar ao ano novo com o pé direito, né? Vida nova. E para começar, temos que começar de nós mesmos, né? Colocar a nossa casa em ordem. A Bíblia fala que quando o profeta ele vai à casa do rei Ezequias, ele fala o quê? Ó rei, Deus manda te dizer, coloca a tua casa em ordem, porque tu morrerás e não viverás. Então, antes de nós querer colocar a casa de alguém em ordem, temos que colocar primeiro a nossa casa em ordem. Glória a Deus. Então o profeta ele vai com o recado não dele, irmãos, mas o recado era de Deus. Então quando você vai no nome do Senhor, não tem nada que possa atrapalhar. E eu ia pedir dos irmãos, eu falei, Senhor, será que está na hora? Será que é a hora? Será que eu vou? Será que eu não vou? E eu fiquei, né, pedindo direção a Deus. E ali, tem mais ou menos 3 meses, uns 4 meses, 3 meses por aí, eu recebi um convite para ministrar em uma igreja. Pela misericórdia de Deus, eu recebi um convite para ministrar. E chegando lá, eu não sabia, chegando lá era um culto de Santa Ceia. O que você vai fazer? Se você é um ministro de Deus, se é um escolhido de Deus, você chega num lugar que alguém te convidou, você vai fugir? Você vai dizer que não? Não pode. Se você é escolhido de Deus. Então, se Deus permitiu que alguém te convidasse que você fosse, é porque Deus tem algo para fazer, né, meus amigos? Então, ali só tinha mulheres. Era um culto praticamente mulheres. E lá me convidaram para ministrar a Santa Ceia, para orar nos copos, no pão. E a gente, né, tinha várias irmãs ali, nós nos reunimos ali, oramos, ministramos a Santa Ceia. E foi uma bênção. Foi o poder de Deus ali. E ali eu expliquei para a irmã, né, falei a minha situação, falei para ela, eu estou em congregação, qual de vista da misericórdia de Deus. Aí me chamaram de pastor, eu falei assim, olha, eu não sou pastor, eu sou missionária pela misericórdia de Deus. Aleluia, Jesus. Então, muitos entendem que por ser missionário é porque você tem um marido pastor. Mas pela misericórdia de Deus, eu sou missionária, pela misericórdia de Deus me escolheu. Não porque meu marido é pastor, meu marido é cooperador. Mas Deus me escolheu antes de escolher ele. Deus me chamou depois, através da minha vida, Deus chamou ele. Né? Então, assim, eu expliquei, eu não sou missionária porque meu marido porque a maioria, né, a gente vê que a maioria das missionárias é escolhida porque os maridos são pastores. Então, pastor ou pastora, aí chama a irmã de pastora por conta que o marido é pastor. Mas porque no meu caso, meu marido não é pastor, meu marido é cooperador pela misericórdia de Deus. Eu sou missionária. Eu sou cooperador. Né? Então, amém por isso. Então, assim, você tem que explicar as coisas, porque às vezes tem alguém que não entende, né? E você precisa estar explicando as coisas. Igual meu filho falou, é vergonha você falar a verdade? Não, vergonha é você mentir. Ou você omitir, o caso, né? Isso é vergonha. Mas você chegar e falar a verdade não é vergonha. Você é o que você é, né, irmã Luz? Você é o que você é, né? Então, aleluia, Jesus, eu falei. E eu vim embora para casa maravilhada, já vou entrar na palavra, irmão. E aí, outro dia, novamente,
me chamaram para ministrar na Santa Ceia em outra igreja. Aí eu falei, Senhor, eu creio que algo o Senhor está preparando. O Senhor está me preparando para algo. Né? Alguma coisa o Senhor quer de mim a mais. Aleluia. Aí eu fui, chegou lá também, eram só as irmãs, né? O pastor não estava. E ele me convidou para pregar a palavra. Depois que terminou, a gente foi orar, né? Pelo suco, pelo pão. E ceamos. Expliquei também novamente. E ali eu vim para casa e vim meditando na palavra. Eu falei assim, por que Deus está me chamando para cear nas outras igrejas, para ministrar, e por que na minha igreja não? Qual o problema? O que Deus quer? O que Deus tem? Alguma confirmação Deus está me dando de algo, né? Aleluia, Jesus. Então ali Deus está me preparando, né? Porque lá na igreja onde eu congreguei por 17 anos, sempre eu fiz o trabalho, né, junto com as irmãs, né, e o pastor. A gente sempre fez esse trabalho. Então cada um faz um pouquinho, né? O pastor separa as irmãs, um para o louvor, outro para partir o pão, outro para... Só que para a oração mesmo, assim, do suco e do pão, é só os obreiros mesmo, né? Mas para cantar o louvor, né, irmã? Para cantar o louvor, as irmãs cantam o louvor, né? Para partir o pão, a gente que já é consagrado, a gente parte o pão, né? A diaconisa parte. Para arrumar a mesa também, da Santa Ceia também, só quem é consagrado, né? A diaconisa, missionário, que arruma a mesa também. Verdade. Né? Então, assim, tem várias coisas, né, que a gente precisa fazer na casa do Senhor e que tem que fazer. Então Deus, ele nos escolhe, às vezes a gente, né? Então assim, então eu fui, aquilo foi entrando no meu coração, eu falei assim, se eu estou ministrando nas outras igrejas, Deus está permitindo, por que aqui na minha não? Né? Por que eu tenho que ficar de uma igreja e outra? Deus fez ele ministrar nas outras igrejas assim, porque ele estava te preparando para a sua. Preparando para a minha, né? Então assim, isso, né? Então aí ele te honrou lá, ele queria já te honrar lá. Já estava preparando, né? Exatamente. Ele para ouvir, começar a fortalecer através da ceia. Sim, da ceia. Ontem mesmo na igreja ali, daquela que nós tivemos lá aquele dia, ontem teve ceia lá ontem, eu passei esse pedacinho e tomei ontem lá. Amém, glória a Deus. Eu também já tomei Santa Ceia lá. Fui, então, porque na nossa não teve, meu pai morreu, né, irmã, você sabe. Mas aí meu pai morreu, e aí o que acontece? No domingo não teve o culto. Aí eu falei assim, senti no coração, por exemplo, não posso ficar dentro de casa, correndo para a televisão, não posso ficar com nada na cabeça. Tem que buscar a Deus, né? A direção de Deus. Mãe, foi para a igreja, meu filho, vai, meu filho. Aí fui, cheguei lá, fiquei lá, ajudando os irmãos, dando glória, aleluia. É de Santa Ceia, o culto, não vou falar que eu tive autoridade, eu vou lá, estou mentindo o tipo. Porque é Santa Ceia, só temos os irmãos lá, as irmãs que cantou lá. As oportunidades são poucas. Eu falei, não, a irmã, não, você me entende, você vai ter irmão, não se preocupa não, minha irmã, amém, meu irmão. A oportunidade é de estar na presença, né? Essa já é a maior oportunidade, né? É isso aí. Eu penso assim agora, antigamente eu não pensava assim, eu penso assim. Porque a gente aprende, né? A gente aprende com o Senhor. É verdade, a gente aprende com o Senhor, que é a oportunidade de estar na casa dele, né? Uns queriam e não tem essa oportunidade, mas nós estamos aqui, já é a oportunidade. A oportunidade, agora eu não falo. Aleluia, Jesus. Então a palavra do Senhor, aqui é o apóstolo Paulo, que ele está falando assim sobre a ceia do Senhor. Ele está ministrando, ele está ensinando. Ele está falando no versículo 23, ele está dizendo, olha, porque eu recebi do Senhor. Ele recebeu de Deus. Se ele recebeu, ele tem que passar o que ele recebeu. Né? Eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Então, como que eu aprendi, eu não vou ensinar. Eu tenho que ensinar o que eu aprendi. E o que os irmãos souberem também para me ensinar, também eu estou aqui também para ouvir, porque ninguém é sabedor de tudo. Né? A gente é aprendendo com cada um, né, com os irmãos. Então ele disse, porque eu também vos recebi do Senhor, que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Então, quando Jesus estava ali assentado à mesa com os seus discípulos, era a última noite, né? Ele já estava se preparando, aleluia, Jesus, para a morte, né? Para a morte dele. Ele estava preparando para a morte. Então, assim, Deus está colocando no meu coração nessa noite que nós preparamos para muitas coisas.
Mas a morte nós não nos preparamos, nós não preparamos o nosso espírito. Nós não buscamos mais de Deus. Às vezes a gente só quer viver. E a gente esquecemos que nós temos, aleluia, um corpo. Que esse corpo tem que estar preparado tanto para a vida como também para a morte. Porque a morte é certa, ela vem para todo mundo, né? E por muito tempo eu vim aprendendo e ouvindo e ainda acredito que arrebatamento virá. Mas assim, eu acreditava que, aleluia, que o arrebatamento, todos iriam subir. Mas hoje eu já acredito que o arrebatamento virá, mas nem todos vão estar no arrebatamento. Muitos vão morrer. E nessa morte pode ser que nós também estejamos, nós temos que estar preparados. Então eu acreditava tanto no arrebatamento e acredito, não estou dizendo que eu não acredito, estou dizendo que eu acredito, só que eu não me preparava para a morte. Aleluia. Não me preparava para a morte. Ou seja, o que você está falando, irmão? Estou falando que nós temos que estar preparados. Porque é certo, irmãos. Então Jesus estava se preparando. Para a morte. Ou seja, muitos cristãos, muitas pessoas, eles se tornam assim, tipo assim, tão santos, que eles não preparam mais nada. Eles acham que eles vão, no piscar de olho, eles vão subir. É claro que nós temos que pensar que Jesus vai vir logo. Mas e se ele não vir logo? Né? E se demorar? Aleluia, Jesus, nós vamos ficar de braços cruzados esperando. Nós temos que trabalhar. E por que não trabalhar para o Senhor? E por que não nos levantar, nos colocar de pé? E aí nós não nos preparamos. Eu falo porque eu ouvi pessoas crentes que não se preparou, pessoas que... irmã, porque no culto de santo eu sei que ela está falando sobre isso, que Deus está mandando eu falar. Por exemplo, pessoas que eram tão crente, preparou, ia para a igreja todos os dias, mas quando morreu, não tinha um caixão, não tinha um plano funerário. Não preparou para a morte, não preparou para a vida, só preparou o espírito, mas não preparou mais, não preparou família, não preparou nada. O que a irmã falou aí é um testemunho grande, porque só para aumentar a fé da irmã, veio o meu sobrinho morreu no estado do Rio, Itatiaia, quando o pastor Sibaldo estava lá, que é o pai do meu sobrinho, que morreu lá, foi uma humilhação, igual a irmã falou aí. Ele não juntou um trocado, não juntou nada, aí o caixão ficava atrás de um e outro, se humilhando para conseguir o caixão, para suportar meu sobrinho, foi uma humilhação. Ele teve que tomar dinheiro emprestado, que o prefeito lá não conseguiu esse nível de humilhação. Por isso que nós temos que preparar, igual meu pai agora, um exemplo. Minha mãe fez um plano da funerária, meu pai morreu, já o caixão já foi direto no caixão. Sim, tem que preparar, tem que pensar. Não, só Jesus é bom, Jesus salva, Jesus liberta. Mas nós também temos que trabalhar. Trabalhar, claro. Oração, orar e ação, tem que estar junto as duas coisas. Tem que orar sim, mas tem que ter ação. Jesus vai me curar, mas eu não vou tomar o remédio. E se precisar tomar o remédio? Não é? Porque tem pessoas que Deus vai curar, né, irmã Isabel? Deus vai curar com haja, mas tem outros que vai precisar de algo mais. Isso né? Tem pessoas que como o cego, Jesus falou assim, ó, a tua fé te curou. Ele viu, mas teve aquele outro cego que Jesus teve que fazer um barro e passar lodo. É verdade. Então eu vivi isso e eu tenho aprendido. Às vezes é preciso uma pessoa morrer para nós aprender, mas não precisava ser assim. Mas às vezes nós é preciso perder para nós ganhar, para nós abrir os nossos olhos e entender que Jesus, através da morte, até a morte, Deus trabalha nela. Por isso eu tenho que preparar. Quando Lázaro morreu, foi Deus trabalhando na fé de Marta e Maria. Foi mesmo. Foi Deus provando Marta e Maria através da morte de Lázaro. Então até na morte Deus trabalha. E nós precisamos nos preparar, não só para nós, mas também para os nossos familiares. Porque a enfermidade, Deus deixou os médicos para... Sim, para
curar, né? De Deus, todos os atos de Deus. De nós que é Deus, né? Aí eu conheço pessoas que assim, quando na minha caminhada, que era tão crente, que ela achava que qualquer hora Jesus ia vir, ela ia subir, ela não precisava trabalhar para ter uma casa, ou se tinha casa, vendeu, foi morar de aluguel, porque Jesus ia vir logo e ela ia deixar a casa. Então ela, antes dela deixar a casa, ela vendeu e ficou morando de aluguel e está até hoje morando de aluguel, porque subiu para a cabeça, porque ficou fanático, ficou religioso demais, e nós temos que estar com nossos pés no chão. Aleluia, é verdade. Nós somos cristãos, mas nós temos que aprender a andar com nossos pés e não com os pés dos outros, e colocar os nossos pés bem no chão. E manter a reserva, né, irmão? Manter a reserva. A mulher, aquelas 10 virgens, as 10 virgens parecia que estavam todas as 10 preparadas, mas não estavam, só 5, as outras não tinham reserva. Por quê? Aleluia, é verdade. Porque elas achou que aquele azeite nunca ia acabar. Então muitas vezes nós falamos assim, eu não vou morrer. A gente acha que a gente vai viver para sempre. É bem assim, meu irmão. A gente acha que nós vamos viver eternamente e não vamos viver. O dia da manhã só pertence a Deus. Mas Jesus disse para não se preocupar com o dia da manhã, porque o dia da manhã pertence a Ele. Deus está falando para não ficar ansioso. A preocupação que Jesus está falando aqui para os discípulos é para você não ficar ansioso, mas você deve se cuidar, deve se tratar, deve tomar um banho, deve se arrumar, deve andar, fazer uma caminhada, deve conversar com seu amigo. Eu não converso com meu amigo porque meu amigo não é crente. Eu não converso com meu vizinho porque o meu vizinho não é crente, porque eu sou religioso demais. E se eu chegar perto dele, eu vou me contaminar. Há poder no sangue de Jesus. Nós não podemos pensar dessa forma. Você já crente, o irmão falou esse dia que eu não esqueço isso. Nós não podemos ser crentes só dentro da igreja, tem que ser aqui lá fora. Crente aonde nós for, mas não significa ser religiosos. E levar a palavra igual a irmã leva lá fora. Então, agora eu estou fazendo isso aí. O apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo, ele está falando aqui, olha, e após ter dado graças, partiu o pão e disse, isso é o meu corpo que é dado por vós, fazeis isso em memória de mim. Aqui está falando que é em memória de João, em memória de Pedro ali, que Jesus estava falando. Quando Jesus levantou aquele pão, ele deu graças a Deus. Mesmo sabendo que a partir daquela hora ele ia morrer. Mas ele estava dando graças a Deus. E muitas vezes nós cristãos só damos graças a Deus quando estamos com o nosso bolso cheio, com a nossa mesa farta, quando falta o pão, quando as coisas não acontecem, aleluia, da forma que a gente espera, a gente não dá graças a Deus. E Jesus está partindo o pão, está dando graças a Deus, mesmo sabendo que daqui a pouco ele vai ser traído. Ele sabia que o traidor estava na mesa com ele, ele podia ter tirado o traidor da mesa. Ele podia ter falado, é você, mas ele permitiu que o traidor tomasse o cálice, comesse do pão junto com ele. Mesmo ele sendo Jesus, ele não excluiu. Foi mesmo. Mesmo ele sendo Jesus, ele poderia ter tirado Judas da mesa, ter tirado Pedro, porque ele sabia que Pedro ia trair, porque na hora que ele estava partindo o pão foi revelado. Na hora que ele partiu o pão foi revelado que Pedro ia trair, que Judas ia vender ele. Ele sabia que Tomé ia negar, Tomé ia dizer que ia duvidar, mas mesmo assim ele não tirou ninguém da mesa. É verdade, meu Deus. A mesa estava posta para tudo, não significa que todos vão subir. Aleluia. Então nós não podemos excluir ninguém da mesa. Aleluia. Como ele está dizendo aqui, não posso esticar porque o tempo não espera, eu não posso ir até o final, mas os irmãos, cada um veio aqui, trouxe a palavra, entendeu? Do que Jesus está falando, que nem eu, nem os irmãos, ninguém, nem pastor, nem missionário, pode chegar e falar, você não pode, aqui você não come, é você que examina você mesmo. Amém. Paulo está dizendo, examine-se o homem a si mesmo, e depois coma do pão e beba do cálice. Por quê? Por que ele está falando isso? Ele está falando a parte boa, ele está falando a parte ruim, que quando você come o pão indignamente, o que é indignamente, missionária? É você estar com pecado oculto, que talvez o irmão não sabe, mas Deus sabe. E não precisa você falar para o irmão, você fala para Deus. E se você faz parte de uma igreja, depois você vai ter que ir até ela e pedir perdão. Confessar. Confessar para depois você participar. Então Pedro, ele está
Paulo, ele está ensinando, ele está falando, ó, e após Jesus, e após ter dado graças, partiu o pão e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazeis isso em memória de mim, em memória de Cristo. Ah, irmão, não é necessário todo mês ser Santa Ceia, é necessário, porque todas as vezes que você fazer isso, você não vai estar lembrando do pastor, nem do irmão, nem da igreja, você vai estar lembrando de Jesus. E quanto mais você lembrar de Jesus, menos você vai pecar. Se você pudesse ceiar todos os dias, seria bom, porque mais você está perto de Deus e afastado do mundo, das coisas erradas, e se fortalecer o espírito, e a carne ia enfraquecer. Então ele está falando, e fazer isso em memória de mim. Porque semelhantemente depois de ceiar, tomou o cálice dizendo, este é o novo concerto do meu sangue. Fazeis isso todas as vezes que bebeis em memória de mim. Ou seja, todas as vezes. Não fala se é de mês em mês, de ano em ano, fala todas as vezes. Então há um mandamento. Todas as vezes que você fazer isso, faça em memória de Cristo. Porque tem muitas pessoas que já deixou Jesus fora da igreja, da casa, da família faz tempo. Ele vai por obrigação, ele vai para que o pastor veja, ele vai para que a irmã receba, mas Jesus não está recebendo. A irmã falou, ele deu. Jesus não está recebendo, ele está falando, fazeis isto em memória de mim. Porque todas as vezes que comer este pão e beber este cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Para anunciar o quê? A morte que Jesus morreu. É para você anunciar que Jesus morreu. Para quê? Até que ele venha. Até que ele venha, você tem que anunciar que ele morreu, que ele ressuscitou, mas que foi preciso ele morrer por mim e por você. Não foi Pedro, não foi João, não foi Paulo, não foi Judas, foi Jesus que morreu. Então vai anunciar o quê? Que Jesus morreu. Até que ele venha, nós precisamos. E por isso que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Então quem beber, quem comer indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Não vai ser culpado do corpo de Pedro, de Paulo, que já morreu, não, nem de Maria, que era mãe de Jesus, nem de José, não. Vai ser culpado do corpo do Senhor. Do Senhor. Então ele diz, olha, por isso que comer do pão e beber do cálice do Senhor indignamente será culpado. E aí vai dizer o versículo 28, examine-se o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Então ele está falando, examina o homem, ou seja, eu tenho que examinar a mim, não posso examinar o irmão. Como ele falou, o homem como a mulher, não é só o homem não, a mulher. É os dois. Quando a Bíblia fala homem, significa homem e mulher, né? Sem acepção de pessoa. Só o homem, porque a mulher então, tem que examinar ela, não é só o homem, está falando com os dois. Aí, se ela não tiver em comunhão com Deus, ela não pode beber. Aí, pois, o que come e bebe dignamente, né, come para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Então, por quê? Olha o que Paulo está falando. O que come e bebe do sangue do Senhor indignamente, como para a sua própria condenação. Ele já está se matando ele mesmo. Se matando e não sabe. Porque ele está sabendo que está em pecado. E está fazendo. E quer ainda comer, ele quer mais do quê? Se acabar com ele mais. Ele tinha que caçar jeito de ficar. Aí vai dizer o quê? O que ele vai dizer? Por isso, há entre vós, ele não está falando que está lá fora. Ele está falando, por isso, há entre vós muitos, por isso, né? Portanto, por isso, aleluia. Por isso há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Aqui está falando que dormiu eternamente, não está falando que estão tipo na igreja, mas é como que está dormindo, não está vendo nada, não está percebendo nada, os olhos espirituais estão fechados, estão doentes, estão fracos, estão mortos e não sabem. Não tem visão de Não tem porque... Por causa que está fazendo tudo certinho na cabeça dele, ele está ceando, ele está dizimando, ele está indo na igreja todos os dias, mas está em pecado. Né? E aí ele está o quê? Dormindo, fraco e doente. Por que tem muitos na igreja doentes? Porque está fazendo as coisas de qualquer maneira, incorretamente, ou só para se aparecer, ou só para não querer que o irmão condene ele. Então ele está fazendo dignamente. Aí